sentar à mesa e comer do maná. Graças a Deus. Falamos com Deus. Deus, nesta noite, Senhor, estamos diante da Tua presença em Tua casa. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Confiamos em Ti. Fala conosco, Senhor. Usa o vaso, Senhor. E nós sairemos deste lugar com a nossa vida transformada por Ti, produzindo muitos frutos para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Quantos estão contentes com tudo que Deus tem feito dentro desta casa? Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o livro do profeta Abacuque. O capítulo é o de número 1. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo 1. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de regressar a esta casa e rever aqui, queridos irmãos, a minha palavra de consideração, respeito e admiração a toda a liderança desta igreja, na pessoa do pastor Paulo. Faço extensiva a minha saudação a todos os irmãos, servos e servas de Deus que militam na seara do Senhor. Eu gostaria de destacar aqui o nome do pastor Kleber e da pastora Rutiane, que são grandes amigos e têm feito um trabalho extraordinário para o Senhor na Serra Gaúcha. Eu estou acompanhado do pastor Franco Laus, que é um amigo, um conselheiro, e tem me ajudado nas minhas fraquezas. Que Deus em Cristo venha abençoá-lo e enriquecê-lo com toda sorte de bênção. Você que encontrou o texto bíblico, diga amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Amém? Estejam assentados, por favor. Olhe para cá, me dê alguns minutos da sua atenção e prometo-lhes ser fiel à palavra do bondoso Deus. Das questões inocentes da infância até as discussões de nível universitário, a vida é repleta de perguntas e questionamentos. Ao perguntarmos como, por quê e quando, sondamos os aspectos com maior profundidade em busca de respostas satisfatórias. Mas nem todas as perguntas têm respostas prontas e perfeitamente interligadas. Estas interrogações sem respostas criam mais perguntas e dúvidas que trazem grandes aborrecimentos. Alguns escolhem viver com suas dúvidas
ignorando-as, e deste modo vivem a vida. Outros se tornam cínicos e endurecidos. Mas existem aqueles que rejeitam estas opções e continuam os seus questionamentos em busca de respostas. Abacuque era um homem que buscava respostas. O profeta viu o mundo agonizante, e isto partiu o seu coração. Perturbado pelo que observava, fazia perguntas difíceis. Ele não entendia o porquê que existe o mal no mundo. Porque os ímpios parecem ser vitoriosos. Todas estas perguntas, porém, nascem no ventre de uma grande crise. Abacuque começa este livro dentro de um vale profundo de dúvidas, questionamentos e incertezas. O capítulo 1 fala de uma sentença, um peso, uma mensagem difícil de ser engolida. Nesse capítulo, o profeta encara as tensões da sua alma e expressa, sem rodeios, os dilemas que assaltam o seu coração. 2 grandes conflitos são vividos por ele. Primeiro, ele não soube lidar com o silêncio de Deus. Ele começa o livro dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. O que mais lhe causou espanto não foi a queda moral do seu povo, mas a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade da sua nação. Abacuque orou pedindo a Deus que tomasse uma providência quanto à violência, às contendas e às injustiças na terra, mas Deus pareceu não ouvir. O profeta começa usando o verbo clamar, que significa pedir socorro, mas em seguida diz gritar-te-ei, que no original significa clamar com um coração perturbado. Ao orar pela sua nação, Abacuque foi ficando cada vez mais aflito e se perguntou por que Deus parecia indiferente. A oração do profeta esbarra no silêncio de Deus. A voz do profeta parece não alcançar os céus. Os ouvidos de Deus parecem estar fechados ao clamor do profeta. Os céus continuam em silêncio diante do seu grito de desespero. Eu tenho certeza que enquanto estou falando a esta igreja, que me ouve com muita atenção, existem pessoas no nosso meio que estão enfrentando o silêncio de Deus. E a pergunta que você tem feito é esta: até quando? Até quando vou orar e o Senhor não responderá às minhas orações?
Até quando vou clamar e o Senhor não responderá o meu clamor? Até quando vou suplicar e o Senhor não responderá as minhas súplicas? Escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas uma avalanche vem sobre ele. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua saúde, perdeu todo o apoio da sua mulher, perdeu toda a solidariedade dos seus amigos, foi ao fundo do poço e na extrema agonia de sua dor, ele ergueu a sua voz ao céu 16 vezes e se perguntou: por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi todos os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta, porém, que Jó teve do seu lamento foi o total silêncio de Deus. Você precisa entender que existem momentos que Deus não vai falar, não vai responder, ficará calado, em silêncio. E é exatamente nesses momentos em que Deus está calado é que nós precisamos confiar totalmente nele. Vou repetir mais uma vez: é exatamente nesses momentos em que Deus está calado é que nós precisamos confiar e acreditar que mesmo estando calado, Deus está no controle de todas as coisas. O drama que Abacuque está vivendo aqui se parece muito com aquele que os discípulos viveram. A Bíblia diz que eles entram para dentro daquela embarcação por ordem expressa de Jesus. Eles não pediram para estar lá, foi Jesus quem os mandou entrar para dentro daquela embarcação. A Bíblia diz que Jesus vai descansar na popa do barco, e enquanto isso os discípulos estão remando na direção da outra margem, porque a vida cristã é uma travessia de uma banda para outra. No meio daquela travessia, a Bíblia diz que se levantou no mar um forte vento, e se fez no mar uma terrível tempestade. A embarcação era varrida pelas ondas. Os discípulos haviam perdido o controle da embarcação. Eles estavam assustados com tudo o que estava acontecendo, mas o que deixou os discípulos aterrorizados não foi o barulho dos ventos. O que deixou os discípulos aterrorizados foi o silêncio de Jesus. Eles não entendiam como é que Jesus conseguia ficar indiferente a tudo o que estava acontecendo com eles. Eles não entendiam como é que Jesus conseguia ficar calado a toda aquela situação que havia se formado. Eles não entendiam como é que Jesus conseguia ficar dormindo a todo
aquele problema que eles estavam enfrentando, eu preciso alertá-los de uma coisa: havia vento no mar, as ondas estavam agitadas, o barco era varrido pelas ondas, Jesus estava dormindo, mas mesmo estando dormindo, ele continuava dentro do barco, mesmo estando calado, ele continuava dentro do barco. Escute o que eu vou te dizer: o fato de Deus estar calado não significa que ele te abandonou. Ele pode estar calado, mas ele continua contigo. Quantos acreditam nessa palavra? Ele pode estar calado, mas ele está contigo. Ele pode estar calado, mas ele não te abandonou. Ele pode estar calado, mas continua do teu lado. Ele pode estar calado, mas está no controle da tua vida. Ele pode estar calado, mas está no controle da tua família. Ele pode estar calado, mas continua cuidando dos teus negócios. Ele pode estar calado, mas continua regendo a igreja. Ele pode estar calado, mas continua andando no meio de nós. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Abacuque não soube lidar com o silêncio de Deus. Segundo lugar, Abacuque não soube lidar com a resposta de Deus. O profeta queria saber o porquê que Deus não julgava os pecados da nação de Judá. E quando Deus diz ao profeta que os caldeus seriam o instrumento do juízo divino, Abacuque ficou alarmado. O profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas ficou desesperado quando Deus começou a falar. Abacuque estava perplexo com o que via na terra, mas agora está perturbado com o que ouve do céu. A resposta de Deus não era o que ele queria, mas eu preciso dizer a vocês que Deus não subordina os seus projetos ao querer humano. Deus cumpre a sua palavra não apenas quando esta é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. O profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer fazer, Deus não pede conselho, Deus não pede opinião, não aceita crítica construtiva. Quando Deus quer fazer, Ele faz, e é vontade de Deus, é vontade de Deus. Olha para cá, Abacuque não estava, o drama do profeta não era a realidade da disciplina de Deus ajudar. O drama do profeta era o método que Deus estava usando nessa disciplina. Abacuque queria que Deus julgasse o povo. O que Abacuque não queria era que Deus usasse os caldeus como instrumento de juízo. O profeta vai fazer um pré-julgamento do caráter de Deus. Ele olha para Deus em todos os seus atributos, e ele enxerga a bondade de Deus, e ele não consegue entender como é que Deus, sendo um ser bondoso, pode usar uma nação mais perversa do que Judá como instrumento de juízo. O profeta não compreendeu a vontade de Deus. O profeta não compreendeu o propósito de Deus. E a gente é assim, tem hora que a gente não entende nada,
tem hora que nós não compreendemos as coisas, tem hora que nós não entendemos o que Deus está querendo fazer. E eu preciso dizer uma coisa a vocês: tem hora que Deus não quer que a gente entenda nada. Vou repetir para ficar mais forte: tem hora que Deus não quer que a gente entenda nada. Tem hora que Deus só quer que a gente aceite, espere e confie, porque Ele está no controle de tudo. Vou repetir: tem hora que Deus só quer que a gente aceite, espere e confie, porque Deus está no controle de tudo. Pastor Paulo, em setembro do ano passado, eu perdi o meu pai com 50 anos de idade. Presbítero da nossa igreja, um homem vigoroso, cheio de fé, o homem que me apresentou a Cristo, que me levou até as águas do batismo, o homem que estava do meu lado quando Jesus me batizou no Espírito Santo. O meu pai entrou para dentro do Hospital do Conceição em Porto Alegre para tratar um glaucoma no olho. Pegou uma infecção hospitalar e em 6 meses eu vi o meu pai perder quase 50 quilos. O meu pai em 6 meses foi levado para a UTI 3 vezes como morto. Eu vi o meu pai desaprender a andar. Eu vi o meu pai esquecer o nome dos filhos. Eu vi o meu pai passar por todo tipo de humilhação que um homem pode passar. E todas as vezes que eu chegava na minha casa, eu dizia: Deus, o porquê que o Senhor está fazendo isso? O porquê que o Senhor está nos machucando desse jeito? O porquê que o Senhor está nos ferindo dessa maneira? E sabe o que Deus me dizia? Não é para você entender, porque tem coisas que eu quero somente que você aceite, espere e confie, porque eu estou no controle de todas as coisas. Todos os dias eu tinha que me levantar de manhã e partir para o hospital para passar o dia com o meu pai. Tem coisas que Deus não quer que você entenda. Você está perguntando para Deus o porquê de toda essa dor, o porquê de todo esse sofrimento, o porquê de todo esse vale, o porquê de toda essa crise, o porquê de tantos problemas, o porquê de tantas dificuldades. E o céu está gritando para você nessa noite: se você não está entendendo, aceite, porque o processo faz parte para você entender o propósito. Hoje você não entende nada, mas amanhã você vai compreender que tudo o que está acontecendo faz parte do propósito. Hoje você não entende o porquê de toda essa realidade. Amanhã você vai entender que tudo isso faz parte do propósito de Deus na tua vida. Hoje você não está entendendo o porquê que está acontecendo isso com a tua família. Amanhã você vai entender que fazia parte do propósito. Hoje você não está entendendo o porquê que está acontecendo isso com os teus negócios. Amanhã você vai entender, faz parte do propósito. O profeta não entende a vontade de Deus. Mas no capítulo 2, o profeta sai de dentro do vale. Eu paro já. E a Bíblia diz que ele vai se colocar na torre de vigia. E quando ele se coloca na torre de vigia, a Bíblia diz que ele vai se calar. E vai aguardar para ver o que Deus vai falar com ele. Isso daqui é extraordinário, porque a gente fala, e tem hora que a gente tem que se calar e aguardar para ver qual é o propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Quando ele se cala, a Bíblia diz que o céu envia uma resposta para ele.
Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão que sentou perto de você. Diga para ele assim: o céu envia respostas. O céu envia respostas. Eu preciso alertá-los de uma coisa: o céu pode estar calado por alguns instantes, mas a resposta que você precisa chegará diante de você. Deus olha para o profeta e diz: Abacuque, tu está preocupado com os caldeus? Eu preciso dizer uma coisa para ti: os caldeus serão julgados pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua altivez. Mas o justo, o justo viverá pela fé. Oh, aleluia! Deixa eu dizer um negócio para você. Ninguém entende de onde é que você arruma tanta força para vir para o culto e dar glória a Deus no meio de tudo que está acontecendo contigo. E eu preciso dizer uma coisa: é porque você não vive por aquilo que vê, você vive pela fé. Alguém não entende como é que está tudo dando errado e você vive como se tudo estivesse dando certo? É porque você não vive por aquilo que vê, você vive pela fé. Levante a tua mão para glorificar a Deus nessa noite. Está tudo dando errado, mas você está aqui adorando a Deus. As portas estão fechadas, mas você está aqui adorando a Deus. Os negócios não estão fluindo, mas você está aqui adorando a Deus. Há problemas no meio da família, mas você está aqui adorando a Deus. Há problemas no casamento e você continua aqui adorando a Deus. Deus está mandando dentro dessa casa uma unção poderosa, só para quem entende o propósito, só para quem entende o propósito, só para quem entende o propósito. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Existem coisas que acontecem e a gente não entende o motivo, mas faz parte do propósito. A Bíblia diz que em Gênesis, no capítulo 22, Deus se apresentou para Abraão e resolveu Deus provar a Abraão. E o que eu acho maravilhoso é que Abraão não faz nenhum tipo de questionamento. Abraão olha para Deus e diz: se o Senhor quer me provar, eu estou aqui para ser provado. Se levanta, corta a lenha, coloca a sela no jumento, separa 2 servos e vai em direção ao lugar que Deus me dissera. Nesses 3 dias, de Berseba a Moriá, Abraão não ouve a voz de Deus. Deus não fala, não diz uma palavra, não responde a nenhum questionamento humano. E o que eu acho maravilhoso é que mesmo sem ouvir a voz de Deus, Abraão continua caminhando na direção do altar. Porque Abraão entende, pastor Felipe, né? Que até o silêncio de Deus é uma resposta. Irmão, Deus já falou, Ele não precisa dizer mais nada. Oh, alabraué de omaraia, dobre de calabra xúria, labarohet saio, brite calabra cominaracia. Quando Abraão chega no lugar que Deus havia lhe mostrado, ele deixa o jumento e os servos, e ele sobe a montanha somente com Isaac. Quando ele chega lá em cima da montanha, ele arma o altar, amarra Isaac no altar. Quando ele levanta a faca para sacrificar Isaac e oferecê-lo em holocausto ao Senhor, o anjo do Senhor se apresenta para Abraão e diz: não faça isso. Deus manda
sacrificar, mostra o lugar do sacrifício, ele arma o altar, e quando ele vai matar Isaac, Deus diz: não faça isso. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão aqui? Abraão, o que eu queria não era Isaac. Oh, aleluia! Você não está entendendo, irmão. Tudo isso que está acontecendo não é por causa de A, de B, de C, de D. Tudo isso que está acontecendo é por causa de você. Deus não quer perder você. Seja uma voz profética para alguém. Diga para ele: Deus não quer te perder. Deus está te provando, porque Deus sabe que se Ele não te provar, Ele vai perder você. Levante a tua mão para adorar a Deus. Tem uma presença poderosa de Deus aqui dentro dessa casa. Pastor Kleber, Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac no altar. Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac no coração, porque você só coloca no altar aquilo que você sacrificou no coração. Tem coisas que Deus não quer tirar da nossa mão, tem coisas que Deus quer tirar do nosso coração. Escute, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não aceite, obedeça. Porque é melhor estar na prova e em obediência do que viver uma vida cheia de regalias e em pecado. Não, eu vou repetir porque isso aqui é forte demais. É melhor estar na prova e em obediência do que viver uma vida cheia de regalias e em pecado. Abraão obedeceu, pastor Felipe. E depois de ter obedecido a voz de Deus, o anjo do Senhor se apresenta a ele a segunda vez e diz: Abraão, eu vim aqui para a gente renovar a promessa. Por essa atitude que tu teve de me obedecer no meio da prova, eu engrandecerei o teu nome. Não, você não está entendendo o poder dessa palavra. Eu engrandecerei o teu nome. Eu farei a tua descendência como a areia da terra e como as estrelas do céu. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar as tuas promessas. Levante as suas mãos, eu vou orar agora. E devolvo o microfone ao pastor desta igreja. Fecha os teus olhos, Pai. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor, porque nós acreditamos em tudo o que o Senhor falou. E o Senhor não precisa falar mais nada, porque o Senhor já falou tudo o que tinha que ser falado. Nós pedimos ao Senhor que diante de toda a realidade que nós estamos vivendo, que nós sejamos fiéis e obedientes à Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça e força para aceitarmos todos os processos que nós tivermos que passar, porque nós entendemos que tudo isso faz parte do propósito. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça e a unção do Teu Espírito. Guarda os Teus filhos debaixo das Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Quantos podem adorar ao Senhor? Pastor Paulo. Glória a Deus. Que maná divino. Que palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O problema de muita gente, né, amados?
O problema de muita gente quer entender para depois crer. Com Deus não é assim. Deus quer que você creia e depois você vai entender. Glória a Deus. Quanta gente, quantos crentes que está à beira do tanque, anos e anos e anos, porque ele quer entender. Não queira entender. Creia. Se você crer, lá na frente você vai entender. Tome posse da tua bênção, da tua vitória. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Não te preocupe com o silêncio de Deus. Deus, Ele está trabalhando. Aleluia. Deus, Ele trabalha para o seu povo. Enquanto o seu povo dorme, Deus está trabalhando ao teu favor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor tem falado ao coração do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a confiar. Ajuda-nos a crer, Senhor, pois essa é a nossa vitória. Mesmo que nós não entendemos, Pai, mas nós confiamos que o Senhor está no controle. Mesmo que nós não entendemos, nós cremos que o Senhor está agindo. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Acrescenta cada dia a nossa fé, para que possamos confiar no Todo-Poderoso. Guarda a tua igreja, guarda a tua noiva e nos mantém, Senhor, debaixo do teu favor. Pedimos tudo para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Tome assento um minutinho só. Queremos de coração agradecer a presença de todos os que vieram na casa de Deus essa noite. Muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Queremos anunciar que a pastora Neuci já está em casa, se recuperando. Glória a Deus, tudo ocorreu muito bem, graças a Deus. Queremos avisar que amanhã, às 2h, eu estarei aqui com o pastor Felipe, com a irmã Angélica, fazendo um plantão, pois já faz bastante tempo que a gente não faz plantão, devido à ausência da pastora. Mas amanhã nós estaremos aqui com o pastor Felipe e a irmã Angélica. Se precisar falar com a gente, nós vamos estar aqui em nome de Jesus, a partir das 2h. Amém? Sábado à noite aqui o encontro jovem. Convidamos você às 20h. Domingo pela manhã, Manhã com Deus, às 9h30. E domingo à noite aqui o maravilhoso culto da família. Eu não sou você sabe disso, né? Agora, se eu fosse você, eu venho na igreja, eu venho buscar a Deus. Com pandemia ou sem pandemia, eu venho buscar a Deus, porque Ele é o nosso socorro presente na angústia. Amém? Obedeça as regras da saúde e venha na casa de Deus buscar ao Senhor. Nós temos aqui um pedido de oração, Olegário Nelson Batista está internado na UTI do Hospital de Tramandaí pela Covid e está entubado. Pai da Patrícia, do Tiago. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Hoje o Senhor recolheu a nossa querida irmã Evinha, ali da Cruzeiro. Ela já tinha bastante problema de saúde e partiu dessa terra, voltou para casa. Glória a Deus, vamos orar pelos familiares. Também vamos orar pela irmã Renata, que foi transplantado, para que volte logo para casa. Quem está pedindo é o Murilo e o Simon e o João, que estão pedindo. As crianças estão pedindo oração. Peço oração por Edith, que está no hospital com câncer maligno. Também
irmã Valéria Dávila está de aniversário. A irmã Valéria está aí? Irmã Valéria, nunca falta o culto de ensinamento. Isso, lá está ela. Passa aqui, querida. Vamos cantar parabéns para a nossa irmã Valéria, uma amiga, irmã e companheira de fé, né? Ministério de Casais. Tem mais alguém aniversariando? Somente a nossa querida. Vamos ficar de pé, Igreja do Senhor. Irmã Valéria já está vindo. Amém. E nós vamos cantar parabéns para a nossa querida irmã. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Amém, queridos. Pastor Franco, obrigado, querido, pela sua presença. Vamos despedir do nosso culto. Levante a sua mão assim. Eu profetizo as grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. O Senhor que te arrancou lá da lama do pecado é aquele que está cuidando de você e da sua família. Confia no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por um caminho o inimigo vem contra ti, por 7 ele tem que fugir de ti. Você tem a marca do Todo-Poderoso na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos. Amados, ainda no seu lugar, a irmã Rotiane me lembrou aqui, nós vamos orar pelos enfermos. Aleluia, vamos orar. Levante a sua mão para cá. Pai, nós colocamos na tua presença esse pedido de oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, a igreja unida num só espírito. Nós oramos pedindo a tua misericórdia, Senhor. Entra naquele hospital, entra, meu Deus, aleluia, levanta a tua mão e esses enfermos serão curados. Lá onde eles estão agora, como igreja sentada nas regiões celestes em Cristo, nós repreendemos a doença, o mal, repreendemos as enfermidades, confiando, meu Deus, que o Senhor fará esta grande obra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Estamos despedidos, queridos, em nome de Jesus.